Vamos então dar início a esta reunião ordinária de Câmara, de 30 de outubro, que por coincidência é a primeira reunião deste novo mandato autárquico que surge na sequência das eleições autárquicas realizadas a 1 de outubro de 2017. Naturalmente me cabe dar as boas-vindas a quem vem de novo para este órgão e dar as boas-vindas de regresso também a quem já tem cá estado, seja ininterruptamente, seja com algum interregno, também acontece, e portanto dar as boas-vindas a este órgão. Nós temos hoje uma proposta como ponto 3 da ordem do dia de regimento da Câmara Municipal, mas de facto não temos tido regimento na Câmara Municipal, nem ele tem feito, não é que tenha feito falta ao longo de todos estes anos, que me lembro, e já tenho 8 anos de executivo, não é que tenham feito falta propriamente o regimento, mas de facto era uma falha que tínhamos, não tínhamos regimento, melhor dizendo, todas as outras câmaras aqui das nossas redondezas tinham, e de facto ele vem resolver algumas situações de dúvida que surgiram no passado, nomeadamente substituição de condução da reunião em caso de impedimento simultâneo do Presidente e de quem legalmente o substitui, que tem sido a Vice-Presidente, e outras questões também que poderão estar aqui em causa, mas de alguma forma queria-vos, nesta primeira abordagem, não só dar-vos as boas-vindas, mas dizer também que este órgão, sendo um órgão colegial, ele delibera, nos termos da lei, de acordo com aquilo que é a maioria legal dos seus membros, e nós o que temos feito aqui nesta Câmara Municipal, já há alguns anos esta parte, é que, no fundo, nós temos um conjunto de pontos que vêm à reunião de Câmara, será feita uma apresentação sumária do ponto, e depois, no fundo, nós não colocamos propriamente os pontos à votação na reunião, ou seja, obviamente serão contabilizados os votos para apuramento da aprovação da maioria do ponto ou a rejeição do ponto por ausência dessa maioria favorável, mas, no entanto, o que temos feito é que, caso exista alguma manifestação de vontade contra o ponto ou de abstenção, essa manifestação de vontade é transmitida pelo vereador, será atendida nesse momento. Portanto, não há propriamente uma declaração a dizer quem vota contra, quem se abstém ou quem vota a favor. E, portanto, o que fazemos é, se nada for dito em contrário, portanto, aqui o silêncio tem sido, se nada for dito em contrário, considera-se que há uma aprovação à proposta e ao ponto que está a ser discutido naquele momento. E, portanto, transmitir-vos isso também e dizer que, da nossa parte, tudo aquilo que pudermos fazer enquanto Executivo Municipal, estaremos à disposição de todos os seus vereadores e de toda a gente para algum esclarecimento, alguma dúvida, alguma consulta que seja necessária, algum apoio que também seja conveniente. E, naturalmente, este é um órgão democrático e assim quer continuar a ser, no sentido de ouvir todas as opiniões e todas elas contarem, e, portanto, é esse o objetivo também de aqui estarmos hoje aqui e de eu fazer este enquadramento que me parece também pertinente. E, portanto, toda a disponibilidade para alguma coisa que seja necessária da nossa parte e dos serviços que dão apoio. Tem sido a Ana Isabel e a Isabela Nágua, no apoio mais administrativo, e secundados também pela Anabela, que, enquanto chefe da UAM, tem feito também esta coordenação deste serviço. E, portanto, agradecer também à Cláudia Jaleco e à Patrícia, que aqui estão da Comunicação e Imagem, para fazer o acompanhamento também da reunião, e a todos vocês que aqui estão presentes e que prestigiam esta que é a primeira reunião de Câmara deste mandato 2017-2021. Dito isto, não sei se há alguma questão que neste ponto dos assuntos gerais, antes de passar a palavra ao público, que queiram colocar. Só uma pergunta. Faz favor. Que eu quero tentar perceber, Sr. Presidente. Primeiro dá-se a palavra ao público e depois é que entramos no ponto 0, é isto? É isso. Mas agora, sobre esta declaração inicial que fiz, se há alguma dúvida, alguma questão que queiram colocar? Se não existindo, eu daria a palavra então ao público. Sr. Presidente, eu agradeço a oportunidade que me é dada para poder desejar publicamente, já o fiz individualmente, ao novo Executivo um mandato que consiga cada vez mais fazer progredir este Conselho de Benefícios e pedir que os problemas dos municípios sejam resolvidos conforme as situações mais urgentes. Agora quero apresentar alguns problemas que tenho aqui apontados. Primeiro, queria pedir ao Sr. Vereador, ao responsável pelo valor do Regulamento, para que fosse calcetado um passeio frente ao multiusos, junto ao multiusos, que vai desde o multiusos à altura do livro, do lado esquerdo. Quem vai do multiusos à esquerda, pronto.
Depois os moradores da rua Dom Sancho II queixam-se que nos dias de vento as janelas não podem estar abertas porque as casas enchem-se de pó. Alguns disseram-me que já tinham apresentado o problema ao antigo executivo do PSD, mas nunca passou daqui. Nunca o resolveram. Agora, segundo, depois de ouvir algumas pessoas sobre as hortas comunitárias que habitam no lugar do dinheiro, dizem-me que a Câmara havia de ter medidas para que as hortas tivessem um regulamento que não fazem ali, um regulamento para não fazerem ali barracas grandes, mas só para guardar as ferramentas, porque há quem tenha ali barracas grandes, onde fazem convívios que depois dão em discussão, depois nos copos a mais. Incomodam quem mora lá, os anos se tem por este problema. Para terminar, também queria perguntar se havia hipótese de jardinarem aquele pedaço de terreno junto às costas do marido do Sr. Cavaco, deitar aquele pedaço de parede abaixo, porque aquilo não está com mau aspecto, e dar outra beleza ao espaço. Também desejava saber se há hipótese de pôr aqueles pequenos tanques e a catarata a funcionar no Rio de Morgado. Tenho dito, muito obrigado. A minha presença é apenas para desejar a este novo executivo, felicitá-los, primeiro de tudo, pelo que estão aqui, sinal de que mereceram a confiança dos arvorenses e desejar-lhes que tenham um mandato o mais produtivo possível e o mais positivo em termos de objetivos que estão traçados pelo Conselho, que são muito importantes, alguns deles, e que venham a ser realizados o máximo que for possível para o bem-estar quer habitacional, quer social, dos habitantes do Conselho do Rio. Felicidades a todos. Bom, não sei se há mais alguma questão da parte do público neste período antes da ordem do dia. Não existindo, eu, antes de passar a palavra aos seus vereadores, gostaria de, no fundo, responder às questões que foram colocadas pela senhora Adeline Ramos e dizer o seguinte. Em primeiro lugar, agradecer os votos formulados e os desejos de bom trabalho em prol dos arrebenses. É por isso que cá estamos e que nos propomos fazer e continuar a fazer este trabalho. E, portanto, mas agradecer as palavras que nos endereçou naturalmente. Depois coloca aqui 4 questões diversas. Eu procurarei responder a todas elas. A primeira, relacionada com um pedido para, no fundo, o arranjo do passeio entre aquilo que é o pavilhão multiusos e a rotunda do Lidl, à esquerda de quem vai daqui para lá, portanto, do pavilhão multiusos para o Lidl. Esse passeio já chegou a ter piso. Ele foi retirado porque houve uma ruptura em tempos, já há uns 7 ou 8 anos talvez, que existiu essa ruptura e que foi retirado esse pavimento. Ele, de facto, é necessário recolocar, nós temos perfeita noção disso. Temos uma prestação de serviços com um calceteiro, que é o Sr. Bailão, que está a terminar neste momento uma intervenção que lhe pedimos na Quinta de Matos, salvo erro. Depois tem algumas coisas para colocar aqui na zona mais antiga da vila, que também o pavimento já requer alguma atenção a nível daquilo que são os calcetamentos. E depois está previsto colocar, eu creio que é para haver nessa zona, que ficou previsto. E está previsto colocar o pavimento nessa situação. Não lhe consigo dizer se temos hipótese ainda de concretizar isso ainda este ano, se terá que transitar para o ano seguinte, para o orçamento seguinte. É algo que vamos procurar analisar com esta prestação de serviços, mas é algo que está identificado e, portanto, ficar essa nota também da nossa parte que essa questão está, de facto, identificada e será para resolver. Quanto à questão das hortas comunitárias, bom, nós temos de facto um regulamento em vigor. O regulamento é muito claro relativamente ao tipo de construção que pode existir dentro das hortas comunitárias. Temos um gestor do projeto nomeado pelo município, é o engenheiro Nuno Ramos, que procura fazer uma monitorização permanente, diria eu, daquele espaço. Não tenho conhecimento à data de hoje, conhecimento formal, por nenhum dos utentes que tenha talhão distribuído lá nessa horta, de nenhum desacato que mereça qualquer reparo ou de nenhuma circunstância que se relacione com um abuso por parte de algum utilizador naquilo que diz respeito ao incumprimento do regulamento ou à construção para fora daquilo que são os parâmetros que estão estipulados nesse regulamento. Não sei se foi algum habitante de lá que fez essa conversa, do casal do Telheiro. Eu confesso que não tenho
nota de nenhuma circunstância dessas. Houve uma vez uma pessoa também que me abordou nesse sentido, eu encaminhei para o engenheiro Nuno Ramos e eu creio que nunca mais voltei a ter nota de nenhuma circunstância ali, e a informação que tenho por parte dos serviços, nomeadamente do engenheiro Nuno Ramos, é que as coisas estão conformes aquilo que é o normal desenvolvimento deste projeto, e portanto eu vou tomar nota para novamente falar com o engenheiro Nuno Ramos, mas se houver alguma questão, por favor encaminharem para os serviços, seja para a Presidência, seja para algum vereador, ou seja para o engenheiro Nuno Ramos, que é quem tem este projeto como responsável. A questão do terreno que está aqui junto ao Sr. Cavaco, portanto, dito o Sr. Cavaco, portanto, tem aqui o estabelecimento comercial que todos conhecem. Eu diria que é este pedaço de terreno na Rua Heróis do Ultramar, à esquerda, quem sobe para a rotunda da Vindima. Eu diria o seguinte, esse imóvel é um imóvel privado, ou seja, nós procuramos sensibilizar o proprietário e temos feito também alguma colaboração pontual nesse sentido, para, no fundo, não haver ali acumulação de vegetação e que coloque em perigo questões mais relacionadas com a proteção civil, e eu creio que isso está salvaguardado. Inclusivamente, aquele foi um espaço que durante a festa de agosto foi dinamizado por uma das tertúlias aqui do Conselho, mas de facto não compete à Câmara Municipal desenvolver nenhum projeto no sentido de valorização urbanística daquele local, porquanto, como deve imaginar, sendo um terreno particular, não compete à Câmara gastar recursos públicos naquilo que é a valorização de um ativo que não é municipal, que nem é público. E, portanto, as nossas competências aqui são um bocadinho limitadas a sensibilizar o proprietário para, de facto, manter o imóvel nas melhores condições. Agora, temos que ficar um bocadinho por aí, pelas razões que disse, que de facto é um imóvel que não é municipal. Quanto à questão do Jardim do Morgado, nós neste momento estamos... os nossos serviços de eletricistas estão a colocar e vão colocar umas bombas na zona dos lagos, precisamente para fazer a regeneração da água, portanto a reutilização do recurso hídrico, e é a nossa expectativa que a médio prazo possamos voltar a ter as águas ali a funcionarem nestes repuxos e naqueles lagos que são de facto interessantíssimos e que valorizam naturalmente aquele jardim, aquele espaço. E há umas cascatas ao fundo também que está parado. Sim, os dois sim. Muito bem, eu creio que respondi às questões. O Sr. Mário Henrique, e agradeço a sua presença mais uma vez, agradecer também as suas palavras. Ficamos, por um lado, um bocadinho mais pobres aqui no Executivo, mas de alguma forma ficamos compensados também, porque quem entra vem com muita vontade de fazer ou mais ou ainda melhor do que aquilo que foi feito, e portanto esperemos continuar a ver por aí, e portanto vamos com certeza... Tenho uma assinatura para ir a todas as reuniões. Exatamente. Não será tão assim como o Sr. Borges, mas andará lá perto, e é isso que também que registamos. Bem, eu penso que respondi às questões todas que foram colocadas, certo? Srs. Vereadores, não sei se há alguma questão que queiram colocar neste ponto 0, neste ponto antes da ordem do dia. Eu queria, antes de mais, cumprimentar o Sr. Presidente e a pessoa do Sr. Presidente, todos os vereadores e os mais presentes, desejar a si e a toda a sua equipe os maiores sucessos em prol do Conselho e dizer que, da minha parte, contará sempre com a colaboração naquilo com que me identifico, quer sejam projetos, sejam propostas, e não deixarei de votar contra ou de criticar aquelas com as quais não me identifico. Também penso que isto é próprio do Estatuto da Oposição. Dito isto, e este cumprimento a todos, e ao público também presente, queria apresentar um voto de pesar pelo falecimento de todas as vítimas dos incêndios. Penso que é um problema ainda bem presente e que, efetivamente, penso que este município serve a associar esse voto de pesar para todas aquelas famílias que perderam entes queridos e muitas delas que perderam todo o seu património e que, portanto, vão estar a partir do zero numa tarefa herculeana, seguramente, mas que todos nós esperamos, seguramente também, que consigam ultrapassar este momento menos bom. E posto isto, penso que ficaria por aqui. Bem, também tinha aqui duas questões para colocar, não sei se calhar seja oportuno agora, que era perguntar ao Sr. Presidente quando é que os meninos
do estabelecimento em si ali do centro da rua, de onde passar para os tornados da Faria, se é possível saber se onde é que eles vão passar, até porque tem lá um filho que vai ser transferido, portanto também é interessante enquanto pai ficar a saber isso. E o outro aspecto é quando é que começam as obras do centro escolar da rua. Relativamente ao voto pesar, nós registramos, eu creio que poderemos votá-lo por unanimidade, sem mais necessidade, e associamos naturalmente a esta questão. No entanto, no mandato anterior, na última reunião de Câmara Descentralizada em Santiago, no dia 16 de outubro, o Executivo anterior teve já o cuidado de fazer também esse voto de pesar e, portanto, não interessa, mas fica do Executivo anterior, cessante, apesar de alguns manterem, e passamos para o Executivo recém-empossado, portanto, fica esse voto de pesar. Eu creio que dispensamos aqui a votação, é votado por unanimidade e, naturalmente, associamos não só a este flagelo que, infelizmente, aconteceu já por 2 vezes este ano, com gravidade, bastante gravidade, mas, naturalmente, disponibilizar mais uma vez os meios que a Câmara puder disponibilizar, inclusive a Unidade Móvel de Saúde, os nossos serviços, como foi feito de resto para a Câmara Municipal de Pedrógão Grande, no sentido de minimizar algum constrangimento que venha a ser necessário minimizar e que já estamos hoje e amanhã poderemos ser nós, oxalá que nunca aconteça, a precisar desta solidariedade intermunicipal, e é assim mesmo que as coisas funcionam. Relativamente à questão colocada sobre a transferência dos alunos das 6 turmas do Centro Escolar de Arruda para o Externato Antigo, portanto o Externato Tirano de Lisboa. Nós tivemos já, fez hoje 8 dias, uma vistoria conjunta entre portanto, a representação da Câmara Municipal, do agrupamento de escolas da Ruda dos Vinhos, da coordenação do estabelecimento escolar, da Associação de Pais e do próprio Externato. Portanto, tivemos todas estas entidades no local. Foi convencionado entre todos que o imóvel reuniria todas as condições para poder receber os alunos e foi já comunicado na passada quinta-feira por parte do município ao agrupamento. Era para começar no dia 6 de novembro, mas a pedido do agrupamento, por causa das atividades do Magusto, a transferência dar-se-á no dia 13. Portanto, dia 13 de novembro será o primeiro dia de aulas para estas 6 turmas no novo espaço, entre aspas, portanto, no Externato Irano de Lisboa antigo. Depois, a questão concreta sobre o arranque das obras no Centro Escolar da Ruda, propriamente dito. Forçosamente, por força desta circunstância, ele terá que ocorrer depois do dia 13. Em todo o caso, estamos ainda à espera do visto do Tribunal de Contas. Houve uma resposta, o Bruno estava aí, já sei. Houve uma resposta mais recente dada, já houve 2 pedidos de esclarecimentos, nós estamos a responder. Enfim, é previsível, até porque o prazo está-se a esgotar, que o Tribunal de Contas possa vir a emitir a declaração de visto, esperemos nós, a breve prazo. Quando eu digo a breve prazo, diz no prazo de 15 dias, talvez, contamos com isso. E, portanto, será basicamente receber a declaração do visto, oxalá que sim, do Tribunal de Contas, do visto prévio, portanto, em sessão de visto do Tribunal de Contas, e depois teremos condições para arrancar com as obras após esse dia 13 de novembro. Portanto, eu creio que é esta a questão, mas o agrupamento já está informado e foi o agrupamento que ficou de informar cada um dos pais relativamente a esta mudança. Portanto, posto isto, eu creio que esgotamos aqui o período antes da ordem do dia. Damos entrada então nos pontos para deliberação. Quando houver intervenções nos pontos da ordem de trabalhos, é importante que cada vereador diga que quer que a minha declaração registre nos pontos. Ou seja, uma coisa é a declaração de voto, que é sempre livre, ou oralmente ou por escrito, que é sempre admitida. Outra coisa é, imagine-se que eu voto a favor, mas quero que a minha posição fique registada em ato. Aí considera-se que terá que haver um anúncio dessa pretensão, sob pena da Ana Isabela às vezes não conseguir depois captar, Ana Isabela ou Isabela não conseguir captar isso e ser difícil, e temos que gravar, não é? Portanto, neste caso, o ponto número 1 da ordem do dia, da ordem de trabalhos, diz respeito à deliberação daquilo que é o regime de vereadores a tempo inteiro e a meio tempo, no caso do número excedente. O que é o número excedente? A Lei 169 de 99, a Lei das Autarquias Locais assim designada, determina que para os municípios da tipologia do nosso, tem automaticamente direito, segundo a lei, a um vereador, neste caso ao Presidente, que está a tempo inteiro, e a um outro vereador, também a tempo inteiro. Isto decorre da lei. Tudo o que seja colocar vereadores a mais do que estes 2 que estão a tempo inteiro, segundo a lei, exigirá uma deliberação do órgão executivo, que é o caso, e, portanto, a nossa proposta será que, para além do número que fica,
portanto, legal, o Presidente e, neste caso, a Vice-Presidente, que é a proposta que seja a vereadora Ruth, possam ser fixados pela Câmara Municipal mais um vereador a tempo inteiro, que será o vereador Mário Anágua, e uma vereadora a meio tempo, que será a vereadora Carla Munhoz. Portanto, não sei se há alguma questão neste ponto. Não havendo, vamos então deliberar este ponto. O ponto 2 da ordem do dia diz respeito à delegação de competências. Certo. Delegação de competências esta que, nos termos da lei, é processada da seguinte forma. Primeiro, a Câmara assume todas as competências, depois poderá deliberar a delegação de algumas das competências que a lei permite que sejam delegadas no Presidente da Câmara e, por sua vez, o Presidente da Câmara, a posteriori, poderá subdelegá-las nos vereadores que entender, portanto, nos termos da lei também. Neste caso, a proposta está devidamente enquadrada, ela foi, de resto, elaborada pelo nosso gabinete jurídico, pela doutora Maria do Céu. Está aí a proposta que está, neste momento, em discussão e, portanto, as competências que serão delegadas são essas que constam do resto da proposta. Não sei se há alguma questão relativamente a esta matéria. Eu ia-me escusar de ler integralmente a proposta, porquanto trata-se de competências, muitas delas de natureza administrativa e que, no fundo, decorrem também da própria lei, são, de resto, no fundo, copy-paste da lei, basicamente. Sr. Presidente, é assim, eu tenho o trabalho de estar a ler, portanto, digamos, e aquilo que são as competências delegadas, que, no fundo, é uma imensidão delas e, como é lógico, o que está aqui em causa não estou nem vou invocar um pouco mais ou menos qualquer ilegalidade. Não é isso que se trata. Penso que, com exceção de 2 ou 3 alíneas que estão previstas na lei, todas elas estão, digamos, é o pedido de delegação para o Sr. Presidente da Câmara. Isto, eu só quero fazer esta pequena referência, que é o seguinte. Em tempos, e daí eu estar agora a manifestar isso, porque é uma posição de princípio, discutiu-se muito a área, digamos, se o exercício da Câmara Municipal era um exercício presidencialista ou um exercício menos presidencialista. E a minha intervenção vai precisamente neste sentido. Não obstante existirem matérias que estão expressamente proibidas da delegação, aquelas que aqui bem mencionadas são matérias, naturalmente, que são possíveis de ser delegadas. Mas temos, por exemplo, matérias que são delegadas, permitia-me dizer 2 ou 3 delas, digamos, executar obras por administração direta ou empreitada até um determinado valor, naturalmente dentro do valor legal, que são 250 mil euros, que o Sr. Presidente pede para ser delegado para si. Outras matérias, como, por exemplo, alienar bens móveis na linha C, ou por ser a aquisição e locação de bens e serviços, também estão previstos na lei. E, portanto, estas matérias, a meu ver, ao estarem delegadas a competência do Sr. Presidente, vinca o vetor presidencialista do cargo. Naturalmente que eu sou um mero elemento da oposição, que não tenho aqui qualquer, digamos, poder de contrariar ou não isto, mas em consciência entendo que devo deixar expresso que a minha posição do exercício do cargo de Presidente da Câmara não tem uma visão tão presidencialista quanto esta, que aqui é expressa com a delegação de todas estas competências. E digo isto de uma maneira muito simples, porque se é verdade que a lei estipula uma série de normas relativamente a matérias que não podem ser delegadas, também é verdade que nada na lei diz ou que impeça que elas sejam delegadas ou que o Sr. Presidente da Câmara queira que elas sejam delegadas. É um ato, que é uma proposta feita e nesse sentido que eu respeito a proposta, mas não mais do que isto, na medida em que entendo que ela vem reforçar o vetor presidencialista e de alguma forma retira aquele papel que é atribuído à oposição, tendo um papel que tem normalmente 3 linhas, que é acompanhar, fiscalizar e criticar. Eu nem critico, nem fiscalizo, nem acompanho neste caso concreto, limitar-me a dizer aquilo que acabei de referir e o meu sentido de voto fica bem claro, não estando em causa nenhuma ilegalidade, é no sentido da abstenção, precisamente por considerar que isto é um reforço
dos poderes do Sr. Presidente da Câmara, que avança para o caminho do presidencialismo, quando eu entendo que o exercício do poder autárquico deveria até, isso era uma conversa que nos levava muito longe, levaria até ao reforço dos poderes da Assembleia Municipal, mas como sempre defendi isto e não é o que está aqui em causa, fica aqui esta minha manifestação de opinião. Muito obrigado. Muito bem, Sr. Vereador, nós registramos essa questão. Diria também o seguinte, até porque me parece que o pendor presidencialista ou não do Executivo Municipal e daquilo que são as esferas de competência de cada um dos órgãos é uma matéria que tem, eu diria, alimentado a doutrina e a jurisprudência em Portugal, e quem sou eu para me substituir ao professor Freitas do Moral, que, em termos de direito administrativo, talvez seja das principais referências que nós temos em Portugal, e que ele diria que o próprio órgão Presidente da Câmara, apesar de não estar previsto na lei, existe de facto. E, portanto, há um conjunto de competências que são distribuídas no Presidente da Câmara. O que eu acho é que essa generalização que o Sr. Vereador faz é, diria eu, apressada porquanto ainda não se aguardou por saber qual é que é a subdelegação de competências que o próprio Presidente fará cada um dos respectivos vereadores que se propõe de subdelegar competências. E, portanto, acho que é um juízo um bocadinho precipitado e que, a seu tempo, verificará que se há coisa que este Presidente da Câmara tem é a capacidade de diálogo com todas as oposições, a capacidade de fomentar a democracia participativa e o envolvimento comunitário no processo de decisão política, e nada mudou relativamente a 1 de outubro para cá sobre essa matéria. O Presidente é o mesmo, por decisão maioritária dos arrodenses, e, portanto, nada mudou naquilo que é a cabeça, no espírito e no ânimo do Presidente da Câmara, que se mantém exatamente o mesmo. E, portanto, tudo o que diga respeito à transparência na gestão, em procurar ferramentas que permitam maior participação dos cidadãos na tomada de decisão política, não só será cautelado neste mandato autárquico, como será reforçado, eu tive a ocasião de dizer isso no discurso da tomada de posse, e haverá, de facto, um pelour específico sobre essa matéria, que nem sequer será coordenado pelo Presidente da Câmara, para precisamente garantir esse acesso e esse direito de participação da oposição naquilo que é o processo democrático em vigor. E até também vou dar outra novidade. A proposta do Gabinete Jurídico ia mais além do que esta que está aqui. Inclusivamente propunha-se poder passar para o Presidente competências de alteração do orçamento. E eu não quis. Quis manter isso na questão do Executivo, precisamente porque acho que o Executivo tem o direito a saber e a acompanhar o principal instrumento de gestão que nós temos no nosso município, que é precisamente o orçamento e as grandes opções do plano. É aí sim. Esse é de facto o documento onde se faz a análise política e onde se faz o enquadramento político relativamente àquela que é a ação do Executivo Municipal. Muitas das competências que estão aqui previstas são meramente administrativas, exceção feita, se calhar, essas 2 ou 3 que têm a ver com a alienação dos ativos imobiliários. Em todo o caso, essas questões de alienação do ativo imobiliário são objeto de um zeloso e criterioso escrutínio por parte do nosso Revisor Oficial de Contas e são todas vertidas naquilo que diz respeito à prestação legal de contas a que o município está vinculado. Portanto, não há qualquer tipo de sonegação de informação ou de algum tipo de incumprimento de disposições legais relativamente a essa matéria. Portanto, aí dizia que o que está aqui é muito passar para a alçada do Executivo Municipal para os vereadores competências que às vezes não fazia sentido virem aqui à reunião de Câmara. Nós vamos a perceber ao longo do mandato, por exemplo, a lei alterou isso e a meu ver negativamente, situações de atribuição de apoios financeiros a agregados familiares que estão em situação de carência económica, nomeadamente no domínio da ação social escolar, que são obrigados a vir aqui à reunião de Câmara, e com isso nós perdemos 15 dias, talvez, de poder estar a ajudar as pessoas, porque a reunião é só de 15 em 15 dias. E, portanto, quando às vezes se coloca estas questões na alçada do vereador ou do Presidente, é, no fundo, para conferir mais eficácia ao serviço, mais capacidade de resposta, sobretudo àquelas situações que são mais urgentes e que não necessitam, se calhar, de um escrutínio político assim tão grande, que são mais ou menos administrativas e que são informadas pelos serviços técnicos e depois precisam só de um despacho que as concretize a nível do titular superior, que será o vereador ou o Presidente. Mas, pronto, eu registro, compreendo a questão, mas posso também tranquilizá-lo que nada mudou. Este Presidente continuará a ser um Presidente colaborativo com as oposições e sempre disponível para procurar consensos, pontos e, no fundo, continuar a trabalhar com todos os arrodenses, sem exceção. Portanto, era isso também que eu queria
ficasse aqui muito claro, no fundo, para tranquilizar todos os vereadores nesse sentido. Sr. Presidente, não estava, se me é permitido dizer isto, não estou a apontar a este Presidente em concreto. Estou a dizer certo, que, em função desta delegação e subdelegação de poderes, é só nesse sentido, porque eu acho que fazia muito mais sentido, e o Sr. Presidente disse bem, que, por exemplo, questões de subsídios de pequena monta para a ação social que não tivessem que vir aqui à reunião de Câmara, e faz muito mais sentido obras de empreitada ou por administração direta, que até valor de 250 mil euros, que já é um valor significativo para o país em que vivemos, que possam ser decididas só pelo Sr. Presidente da Câmara. Isto é uma mera, digamos, apreciação minha, mas não está em causa mas isso é o nem a legislador. pessoa, não está em causa nem a pessoa, que fique bem claro, não está em causa nem a pessoa, nem o Executivo. Está apenas uma constatação do meu pensamento sobre esta matéria. É uma análise. Eu posso partilhar em parte. Agora, essa questão da ação social, para mim, o legislador errou ao colocar isso na decisão do Executivo. Depender isso da decisão do Executivo. Perdemos 15 dias, potencialmente, com uma situação que podíamos estar a apoiar mais proximamente as pessoas. Isso é dura lex, ser lex, como se costuma dizer, e, portanto, limitamos a cumprir aquilo que são, de alguma forma, as diretrizes que emanam da lei, a qual somos responsáveis e como princípio da legalidade. Bom, o ponto 2, neste caso, será deliberado, então, presumo, com a abstenção do Sr. Vereador Luís Rodrigues, que fez esta declaração para a ata também, e, portanto, estaremos em condições de poder avançar. Ponto 3 da ordem de trabalho diz respeito à proposta, enfim, no introito da reunião, pude também partilhar convosco, é uma proposta de regimento. O regimento da Câmara Municipal não existia, nunca existiu, creio eu, e, portanto, em conversação com os serviços e, de alguma forma, também resultando da experiência acumulada, portanto, de 4 anos de mandato anterior, apresentamos aqui esta proposta de regimento, porque, de facto, sentimos que faria sentido, de alguma forma, ter aqui um conjunto de regras que pudessem, de alguma forma, estipular aquilo que é o funcionamento do órgão colegial executivo municipal. Enfim, o documento tem 24 artigos, como puderam verificar certamente. Não tem, assim, nada de extraordinário, eu diria, tem algumas inovações em relação a muitos dos outros regimentos que nós verificamos e que passam, sobretudo, por fomentar, de facto, essa questão da democracia participativa, desde logo a possibilidade da gravação destas reuniões em áudio e em vídeo, a possibilidade de haver agendamentos de reuniões por parte da sociedade civil, portanto, mediante o número de subscrições particulares e também do movimento associativo, poderá existir agendamentos de assuntos à reunião de Câmara para podermos deliberar e discutir por iniciativa da sociedade civil. Portanto, há aqui, de facto, uma abertura nesse aspecto e há aqui também um compromisso de se continuarem as reuniões descentralizadas e em horário pós-laboral, pelo menos uma vez de 4 em 4 meses, embora nós tenhamos, por regra, feito até com mais frequência no mandato anterior. Portanto, como veem, tirando estes aspectos que são mais inovadores deste regimento, tudo o resto são regras comuns, diria eu, neste tipo de regimentos a nível de programação das reuniões, direção dos trabalhos das reuniões, o período de intervenção dessas reuniões também e, portanto, a redação das atas, enfim, tudo isso. Não sei se há algum dos seus vereadores que queira colocar alguma questão que eu possa esclarecer. Eu quero. Faz favor. O que referi que era um teor presidencialista, agora refiro que é de enaltecer esta iniciativa. Portanto, acho que, efetivamente, o facto da Câmara se preocupar com o regimento e, de alguma forma, estabelecer as regras como deve funcionar aqui estas reuniões, acho que é algo de muito importante e com o qual concordo. Mas da leitura que fiz do regimento, entendo fazer 2 propostas. E queria pôr à consideração, depois, digamos, o Executivo decidirá conforme melhor entender. Não sei se é de apresentá-las já. Sim, sim. Pronto. A proposta, uma, diz respeito ao número 2 do artigo 12º, que diz qualquer coisa como: cada elemento da Câmara dispõe de 5 minutos para fazer a sua intervenção. Eu aqui, digamos assim, as eleições ditaram os resultados que ditaram e, portanto, o Sr. Presidente não tem culpa nenhuma dos resultados, bem pelo contrário, tem culpa no sentido positivo. Gostamos de resultado alcançado e que eu já tive a oportunidade de o congratular por isso. Mas entendo que
tenho aqui essas considerações a fazer, que o dispor de 5 minutos para fazer a sua intervenção me parece-me demasiado pouco. E vou-te sugerir uma redação para isto, considerando o quê? Considerando que, em função dos resultados eleitorais, a oposição ficou reduzida a um só vereador, considerando e tendo em conta o princípio da equidade, a distribuição dos tempos de intervenção dos vereadores fica claramente desequilibrado, e considerando que o tempo de 5 minutos previsto no número 2 do artigo 2º é manifestamente insuficiente para um debate aberto, livre e equilibrado entre as forças políticas representadas na Câmara Municipal, o que é que eu proponho? Proponho a simples redação no sentido seguinte, que cada membro da Câmara Municipal disporá de um tempo razoável para fazer a sua intervenção, que não poderá, em caso algum, ultrapassar os 10 minutos. Porquê é que eu digo isto? Eu penso que 10 minutos, no limite, é algo que é razoável para nós podermos debater, mas o tempo razoável de 5 minutos para certos temas acho que é diminuto. Mas fica à consideração do Sr. Presidente e dos demais eleitores. Depois, uma alteração ao número 2 do artigo 20, que eu proporia o seguinte, dentro do princípio que o Sr. Presidente disse, e bem, que eu não tenho dúvidas nenhumas que é uma pessoa que defende a proximidade entre os eleitores e os eleitos, e eu acho que o Sr. Presidente deu meio passo e faltou dar o outro meio passo, que era para dar o passo inteiro. Isto é, em vez de haver apenas um registro áudio e vídeo das reuniões, aquilo que eu proporia era que, considerando que é fundamental uma maior proximidade entre os eleitos e os eleitores, considerando que a transparência deve ser entendida como um desígnio da política e considerando ainda que devemos contribuir para valorizar a atividade política, sobretudo na atividade autárquica, que este número 2 passasse a ter a seguinte redação. As reuniões de Câmara passem a ser transmitidas em direto na plataforma digital do município ou no sítio da internet que este município tem. E fica aqui os meus contributos, que penso que, pelo menos, dão a oportunidade de refletirmos sobre a matéria. Bom, já agora deixe-me só fazer 2 comentários sobre isso. Eu compreendo a questão do artigo 12, número 2. Pronto, isto, como tudo, isto obtém uma lógica integrada e sistemática, ou seja, se nós defendemos e constamos aqui na proposta que o período antes da ordem do dia deve ter a duração máxima de 1 hora, o que fizemos foi colocar 5 minutos para cada um dos vereadores, portanto, se são 6, neste caso, para além do Presidente, não estou a colocar aqui o Presidente, estamos a falar de meia hora, não é? Se é dada igualdade de tratamento ao Presidente para poder responder às questões, ele esgotará outra meia hora, eventualmente, se responder a cada uma das perguntas em 5 minutos, ou cada uma das questões que forem levantadas. Portanto, se formos para além disto, comprometemos depois aquele espírito da 1 hora que pretendemos preservar no período antes da ordem do dia. Ou pelo menos estamos a admitir que o Presidente não possa ter igualdade de resposta para as questões, o que depois também não é proporcional, até porque há questões que são pertinentes e que necessariamente vão exigir que o Presidente possa fazer aqui um conjunto de considerações para o cabal esclarecimento de todas as questões e para em abono desse princípio da transparência. Mas com a cedência de tempos, normalmente, dos vereadores para outros, a oposição é que não pode ceder tempos. Pronto, é isso. Agora acho que é o seguinte. Mas pronto. O próprio Presidente pode ceder tempo, apesar do que diz aqui, é que os vereadores podem ceder tempos uns aos outros para poderem fazer essa intervenção. Da nossa parte, da minha parte, eu estou disponível para ceder o meu tempo para resposta, quer dizer, para formular perguntas a algum dos seus vereadores. Eu não coloquei essa questão mais específica pelo seguinte: o regimento, nós não sabemos o que é que vem a seguir, mas tendencialmente o que queremos deixar é um instrumento que seja geral e abstrato e que permita abarcar todas as situações. Esta é uma questão conjuntural, ou seja, decorre de um cenário muito específico que existiu no dia 1 de outubro e que poderá nunca mais se vir a repetir no futuro, eventualmente. E, portanto, eu diria que quanto mais específica a situação for, depois pode tornar-se pouco consentânea com o que venha a seguir. Da nossa parte, eu digo o seguinte: percebo e nunca tem existido, desde que nós estamos cá, nenhuma limitação a essa questão, nem esta questão da 1 hora, como sabemos, é uma questão taxativa. Ela também existe na Assembleia Municipal e nós sabemos que raramente chegamos aos períodos da ordem do dia com menos de 2 ou 3 horas de discussão, às vezes no período antes da ordem do dia. Portanto, nunca isso foi problema e a questão é, e nunca será, e portanto todos os vereadores estarão disponíveis com certeza para ceder tempos uns aos outros, se assim for necessário, e portanto
A questão aqui colocada da limitação do tempo tinha que ver mesmo com este rácio da 1 hora, ou seja, se todos têm 5 minutos, o Presidente tem que ficar com a igualdade de tempo para poder responder a todas as questões que são colocadas e, portanto, foi nesse sentido. Agora, eu sinceramente não vejo necessidade de alterar o regimento pela questão do seguinte: nem esta limitação é taxativa, embora esteja no regimento, devemos que não deverá passar 1 hora o período antes da ordem do dia, até para podermos dedicar tempo necessário aos pontos que estão em deliberação. E já agora também fazer um parênteses, não se assustem, esta reunião tem 34 pontos, mas eu diria que 99% das reuniões de Câmara, no mandato anterior e neste seguramente, não vão ter 34 pontos de ordem do dia, nem de perto nem de longe, média de 15, talvez, Isto é uma prova de 12 a 15, exato, não, isto não, é pouco repetível também, portanto não, queria-vos tranquilizar sobre isso. Portanto, vamos ter seguramente muito tempo para discutir no período antes da ordem do dia e, portanto, não vejo essa necessidade, e se depois for necessário, e reconhecendo que será necessário rever o regimento, estarei também disponível e aberto a que possamos melhorar este instrumento. Quanto à questão do artigo 20º, número 2, aqui é mesmo uma questão de limitação técnica que temos. Nós só temos condições de colocar em direto no Facebook, no site e no YouTube, não temos hipótese, no momento, de poder fazer esse tratamento e esse trabalho em direto. Enfim, o que fazemos é, logo que está disponível a gravação, disponibilizamos automaticamente, conjuntamente com a ata da reunião, para as pessoas poderem acompanhar o que está vertido na ata e também depois aquilo que foi a análise e a discussão que ocorreu na Câmara. Eu vou analisar melhor, mas eu duvido que nós tenhamos condições, eu não sei se é um passo que se poderá dar, mas eu duvido, só no Facebook eventualmente é que nós temos condições de fazer em direto. Nós conseguimos fazer na sessão da tomada de posse, mas ainda temos muitas questões técnicas que têm de ser melhoradas. Qualidade de imagem e também para estarmos a prestar um mau serviço ao cidadão, mas é um caminho que temos que ir aprimorando e as condições técnicas. Sim, e o regimento deixa abertura a isso. Agora, pronto, se no futuro tivermos condições técnicas para melhorar, ótimo. Nós estamos na linha da frente disso e estamos com essa vontade política de o fazer. Portanto, eu creio que, me parece, dentro daquilo que disse, que não será necessário haver aqui nenhuma alteração à redação. Não sei se os colegas querem dizer alguma coisa de sua justiça e se é necessário colocar à votação estas propostas de alteração, embora, enfim, uma delas tem dificuldades técnicas, como vimos, e a outra não me parece que, enfim, tenha problemas do ponto de vista da nossa relação aqui nas reuniões de Câmara, até porque o período antes da ordem do dia raramente é cumprido, nunca chegamos a demorar 1 hora no período antes da ordem do dia, mas poderá haver necessidade disso. Não sei se os seus vereadores querem. Eu acho que nem nunca andamos a cronómetro atrás ao contrário que cada um falou, até aqui, né? E aqui há sempre a possibilidade de termos tempo uns aos outros. Acho que nunca. Eu penso que também nunca houve anteriormente, não sei se haverá agora. A preocupação foi apenas de criar aqui um bocadinho de equilíbrio entre quem está na oposição e, digamos, e quem está nisso. Foi só apenas e só. Sim. Mas eu também conto com a vossa boa colaboração. Sim. Se eu um dia quiser falar mais que os 5 Sim, minutos, não claro. importem. Não. E aos 5 minutos e 5 segundos. Isso não. Mas de facto pensava que se ficasse no regimento também não era impeditivo de. Como é que eu ia dizer? Não prejudicava nada o regimento. Não, o problema é depois a hora que temos para o período antes da ordem do dia. Também, no limite. Tínhamos que aumentar. O que eu propunha é um limite dos 10 minutos, portanto, quer dizer que um pode utilizar 2 e outro pode utilizar no limite 10. Eu nem fiz questão de dizer que era 10 minutos para a oposição, porque senão podíamos fazer uma redação que era que os senhores vereadores do Executivo podem utilizar cada um tal e para a oposição pelo menos 10 minutos. Por isso. Mas acho que isso era mais, digamos, diferenciador entre o estatuto da oposição e quem é executivo. O facto de se propor 10 minutos para todos, no limite, significa que alguns, como não usam no tempo, ou outros cedem a outros, estaria sempre no respeito dos 60 minutos. Naturalmente, tinha que se respeitar os 60 minutos. Pronto. Muito bem. Mas eu creio que é o seguinte, fica tomada nota disso, mas de facto, se houver necessidade de alterar, coisa que eu não vejo nesta data, estaremos disponíveis para isso. Agora, vamos ver como é que corre. Como digo, este é um primeiro passo. Este regimento não existia, nós não tínhamos regimento aqui na Câmara. Penso que será um bom contributo para melhorar algumas coisas e para resolver algumas questões de dúvida que às vezes surgem nestas reuniões, como tive a ocasião de referir há bocado aquele exemplo de, no caso de impedimento simultâneo do Presidente e quem legalmente o substitua, quem é que assume a direção da reunião, e portanto isto está aqui esclarecido já e tivemos, pelo menos no mandato anterior, 3 ou 4 situações em que isso se colocou.
e que o Gabinete Jurídico não tinha bem a percepção ainda de como é que esse assunto se resolvia, depois lá se resolveu, mas agora fica claro, e parece-me que a solução é plausível, essa situação, e portanto, ao fim e ao cabo, este é um contributo para que essas situações que surgiram possam definitivamente estar resolvidas e termos aqui um instrumento que permita a coordenação das reuniões com mais, no fundo, rigor, objetividade e em cumprimento de regras que são conhecidas de todos, o que é positivo. Não sei se com isto... Não, eu assim vou dizer, eu vou votar favoravelmente, atendendo ao princípio que acho que é bom, interessante, inovador do regimento, mas com a ressalva, pronto, fica com essa declaração de votos das propostas que eu fiz, porque achava que era um contributo mais enriquecedor para este mesmo regimento. Muito bem. Pontos 4 a 7 dizem respeito a situações de isenção e redução de taxas, neste caso isenção, a favor de entidades que promoveram algumas realizações, nomeadamente eventos, ao longo deste período em que nós não pudemos deliberar e que agora tem que vir à Câmara com o novo Executivo em poderes plenipotenciário para poder deliberar sobre esta matéria. Portanto, a questão da Igreja Paroquial de São Lourenço de Arranhó, por causa da questão da Festa da Senhora do Cabo. Depois temos a de Mourão, que realizou um passeio de motas. A dos Eiros também foi a realização de um passeio qualquer. E Cardosas, o que é que era? Era também... é das festas das Cardosas, sim. Sim. Isso já foi há tanto tempo que eu até já tenho... Muito bem, não sei se há alguma questão. Isto basicamente é deliberar a isenção das taxas que nós tínhamos direito, nós, Câmara Municipal, seja por força da lei do ruído e do regimento do ruído, seja da ocupação do espaço público para a realização destes eventos. Eu creio que nós temos sempre deliberado de uma forma unânime esta matéria, portanto é também uma forma de contribuir e de apoiar a realização destes eventos de natureza cultural pelo Conselho e, portanto, se concordarem, eu iria então passar estes 3 pontos em simultâneo, uma vez que eles apresentam estes 4 pontos, perdão, uma vez que eles apresentam similitude e a explicação estará feita. Reunião ponto 8 da Ordem de Trabalhos diz respeito a uma proposta de emissão de licença especial do ruído. Neste caso, a proposta vem para ratificar em nome de Maria Isolinda Dores Jorge da Silva, que realizou um almoço convívio no Poliparque, no Casal do Telheiro. Bom, o ponto número 9 da ordem do dia diz respeito à plataforma colaborativa de gestão do território. O que é que isto consiste? Basicamente, a CCDR Lisboa e Val do Tejo, que é, como sabem, a entidade que nós, e a Direção-Geral do Território, que são as entidades com que nós nos relacionamos na questão da revisão dos planos diretores municipais e dos documentos de gestão em termos de urbanísticos, pediu para indicarmos, de alguma forma, o representante ou os representantes do município na interação com estas entidades. E, portanto, a nossa proposta, e vem aqui à reunião de Câmara, é que possamos designar o chefe da OAQV, portanto, a Divisão de Obras, Ambiente e Qualidade de Vida, o arquiteto Renato Batalha, e como substituto neste caso, substituto, a engenheira Rosário de Matos, também pertencente aos quadros da Câmara e da OAQV. Não sei se há alguma questão. Ponto 10 da ordem do dia diz respeito a um pedido no âmbito do regulamento do projeto Esperança, como sabem, é um apoio às matérias da natalidade e da infância. O pedido vem em nome de Carla Sofia Martins de Paiva, sendo descendente desta Duarte de Paiva Nepomuceno, e o objetivo, neste caso, a deliberação proposta é no sentido de conceder, e esta proposta vem devidamente instruída pelos serviços técnicos municipais, portanto, julga-se de conceder este apoio a este agregado familiar. Não sei se há alguma questão sobre esta matéria. Não havendo, consideramos então aprovado por unanimidade. Dois lanches já? Sim, é nessa mesmo. Estava habituado a coisas eletrónicas, pá, agora tenho que voltar um bocadinho. Isso é lá para baixo, sim. Estava habituado a coisas eletrónicas, pá. Esta era que só faltava. Isso é a próxima. Esta é a sua. Ponto 11. Está aí o ponto 11? O
ponto 11 da ordem do dia diz respeito a um pedido de autorização para procedimento para a prestação de serviços na área dos seguros. Já é a segunda vez que este processo vem aqui à reunião de Câmara. Há determinados lotes que ficaram desertos, ou seja, não houve concorrentes que apresentassem proposta. E, neste sentido, vem aqui à reunião de Câmara para se fazer um reajustamento do valor, no sentido de aumentar, uma vez que ficou deserto e nós precisamos de, até final deste ano, ter este procedimento concluído, uma vez que a partir do dia 1 de janeiro de 2018 precisamos de ter contratos de seguro e eles estão a expirar a 31 de dezembro deste ano. Portanto, não sei se há alguma questão, eu creio que a informação está devidamente detalhada em termos de enquadramento técnico, de alguma forma. Se houver alguma questão, não havendo, portanto estamos em condições de poder deliberar. O ponto 12 da ordem do dia diz respeito à 18ª alteração ao orçamento e às GOPs, grandes opções do plano para 2017. Diz respeito a algum reforço em algumas dotações que carecem de reforço, nomeadamente a questão da requalificação do Centro Escolar da Ruda, o Centro de Ajudas Técnicas com a aquisição de mais equipamento, a loja social também com alguns encargos associados a este projeto, desratização e desinfestação, também com reforço em função de um suplemento que foi necessário fazer em alguns pontos do concelho. Portanto, eu diria que isto são rubricas de natureza mais ou menos corrente. Não sei se há alguma questão adicional em concreto. Eu só quero dizer que vou abster porque o orçamento é de 2017. Muito bem. Não tenho conhecimento do orçamento, tem que ser. Então registro só a abstenção do Sr. Vereador neste ponto, que é o ponto 12, está bem? Ponto 12. Bem, o ponto 13 vem também à reunião de Câmara por causa desta questão do Executivo de Gestão após a realização das eleições e tem que ver basicamente com a renovação do domínio arrudadosvinhos.com.pt, que é o nosso domínio da internet, e com uma publicação de um aviso no Jornal Diário de Notícias que foi necessário por conta do recrutamento pessoal do procedimento que está em curso de 10 assistentes operacionais, creio eu, que foi essa questão. Não sei se há alguma questão, isto basicamente é para ratificar aquilo que foi a despesa efetuada, neste caso pela Sra. Vice-Presidente, na minha ausência. Este é um ponto, desculpe, Sr. Presidente. Este ponto é o 13. São 10. É assistentes operacionais. Foi as entrevistas na passada quinta-feira, só foi. A ver se eles conseguem entrar a 1 de janeiro. Antes Isto tem a ver com o certo pessoal que era para as escolas também. não, isso foi São os contratos de emprego e contrato de emprego e inserção que já não estão em vigor, entram dia 2 de novembro, não é? vão começar dia 2. 2 de novembro. Por causa do seguro, porque elas já estão selecionadas. O seguro só começa no dia 2 de novembro. Estes aqui são 10 assistentes operacionais para reforçar a equipa do estaleiro municipal. Deixa-me fazer a pergunta. Sim. Este ponto dessa terceira, se já tivesse havido a delegação de competências, não tinha que vir aqui. Ó. Exato. É um dos tais que não se E citava. eu este não fazia sentido vir aqui. Este era um exemplo. Os outros já têm dúvidas. Por isso, realce agora este. Portanto, quer dizer que no mandato anterior não havia delegação de competências para os serviços. Não havia. Havia. Isto foi na questão da transição do Executivo de Gestão. E Só- nós não só tínhamos... O Presidente é que poderia. Sou eu que poderia despachar, mas eu estava ausente Pronto. e sendo a ruta despachar, teve que vir aqui para ratificar. Ratificar não é bem o termo, mas é autorizar. O ponto 14 da ordem do dia diz respeito a um compromisso que transita naturalmente do Executivo anterior, tem que ver com a organização do Troféu Joaquim Agostinho, que este ano, de 2017, contou com o envolvimento de toda a comunidade intermunicipal do Oeste, onde passou de resto esta prova do ciclismo, que era a 40ª edição, certo? 40ª edição, e portanto foi convocado todo o Executivo Municipal neste mandato para fazer no fundo, esta participação especial da 40ª edição, em colaboração com a Comunidade Intermunicipal do Oeste, e ficou-nos a soma de 5.000 euros, a semelhança do que ficou com outros municípios do Oeste, e portanto vem agora esta verba. Eu por acaso até acho que isto já devia ter vindo, mas não sei porque é que não veio na altura. Foram eles que se atrasaram a UDO, não é? Pronto, muito bem. Isto tem que ver com a regularização do pagamento à UDO, que é a União Desportiva do Oeste,
que é a entidade que organiza o Troféu Joaquim Agostinho. Portanto, são 5 mil euros que o município da Ruda pagou e os outros municípios pagaram também, alguns deles mais, sobretudo Torres Vedras pagou mais por causa da partida e dessas coisas todas. E, portanto, não sei se há alguma questão. Isto é uma questão que transita do executivo anterior. Os pontos 15 a 21 versam globalmente todos sobre a mesma matéria, ou seja, a ação social escolar, portanto, apoio a estudantes com carências económicas ou oriundos de famílias com carências económicas. O ponto 15 e o 21 são propostas para indeferimento, ou seja, as pessoas já foram convocadas para vir, no fundo, apresentar o seu contraditório, já o fizeram, e a posição dos serviços municipais é manter o indeferimento porque as razões não são procedentes. Há o ponto 20 da Ordem de Trabalhos que diz respeito a uma tendência para indeferimento, ou seja, há aqui uma análise dos serviços que determinam que não preenche os requisitos e, portanto, que a tendência é de indeferir, e será, na sequência desta deliberação, notificada, portanto, o requerente deste pedido para vir aos autos, ou neste caso ao processo, dizer de sua justiça em relação àquilo que é a tendência de indeferimento que os serviços apontam. Todos os outros pontos, portanto, o 16, o 17, o 18 e o 19, são processos a deferir, portanto, são procedentes e, portanto, serão objeto de subsídio por parte do município. Portanto, isto é um enquadramento. O Sr. Vereador tinha pedido para falar sobre essa matéria. Só porque o senhor me fez aqui alguma confusão, que é assim. Estas matérias que se têm tendência para indeferir, tem que haver uma deliberação para isto, ou, havendo essa tendência para indeferir, o assunto, digamos assim, se não for corrigido pela parte interessada, depois vinha só aquilo à ordem de trabalhos para indeferir e nós aprovarmos. Isto é o seguinte. A especificidade no caso da ação social escolar é os domínios da ação social têm que vir todos à reunião de Câmara. E, portanto, a Câmara é o órgão competente para dizer: sim, senhora, a tendência é indeferir, notifique-se lá o particular para vir, no prazo legal dos 10 dias úteis, apresentar o contraditório. Nos casos em que estamos fora da ação social escolar, e, portanto, há, por exemplo, um processo de obras particulares, em que há uma tendência de indeferimento, o vereador que tem o pelouro das obras particulares despacha, geralmente concordando com os serviços, a dizer notifique-se o particular para, no prazo de 10 dias, vir aos autos. Suprimir ou não a falha. Exatamente. Portanto, este é um caso específico, uma vez que a competência não pode ser delegada, em que tem que vir à reunião de Câmara para deliberação até deste ato administrativo, que não é final, que é um ato administrativo intermédio, ao fim e ao cabo. Nos outros casos em que a competência é possível delegar, o vereador tem competência para, nesta fase do processo, despachar. Considerar que isto era um ato que estava ou indeferido tacitamente ou deferido tacitamente. Pois, mas aqui nós temos mesmo de cumprir esta formalidade. De facto, é esta especificidade da ação social, sobretudo a escolar. Que eu acho que o legislador aqui andou mal, porque estamos a protelar situações de 15 em 15 dias, podíamos estar a resolver com mais rapidez, e na Bolsa de Estudo a mesma coisa, quer dizer. Aliás, mas, enfim, o particular ou vai suprimir ou não a lacuna, e se não suprimir, é indeferir. É indeferir. Mas depois ainda vem outra vez para indeferir, para confirmar a indeferir. Que é o que está aqui a acontecer com estes pontos 21 e 15. Explica-lhe há aqui 3 tipos diferentes: tendência para indeferir, indeferir e aprovar. É isso mesmo. O ponto é esse, quer dizer, tem que vir, como não pode ser delegado, tem que vir estes despachos intermédios, ao fim e ao cabo, que seria um ato administrativo intermédio, tem que vir. Digamos, é do 15º ao 20º, não é assim? 21º. Ao 21º. E dá folha. Isto aqui, para nós não termos de estar a assinar tudo seguido, está tudo aprovado, e depois nós vamos assinar, não é? Epá, eu se calhar fazia isso. No final assinava-se isto tudo. Está bem? É porque nós perdemos aqui, já sei que é do 15 ao 20 ao 20º. É 15 ao 21. Está bem? O ponto número 22 da Ordem de Trabalhos diz respeito à determinação do custo do prolongamento do horário para o ano letivo 2017-2018. Há aqui, de facto, algo a assinalar, que é um acréscimo de 1,5€ mensais para o escalão máximo. E isto tem que ver também com o seguinte: há mais uma sala, são 7 salas em vez de 6 que existiam no ano letivo anterior. Portanto, são 157 alunos beneficiados, certo? Para este ano letivo 17-18. E no âmbito do prolongamento do horário há atividades que vêm enriquecer o currículo, seja a dança criativa, seja a expressão física e natureza e motora, seja o ateliê de música e movimento. Os pontos 23 a 26 é mais um caso típico do Executivo de Gestão, em que
Eu não estava e a Sra. Vice não tinha poderes para poder despachar estes processos e vem aqui à reunião de Câmara, no fundo, para confirmar a realização desta, que isto tem que ver com despesa, não é? Portanto, os processos estão devidamente informados, eu creio que não haverá grande dúvida, e isto é daqueles casos que não teria que vir aqui à reunião se houvesse poderes para fazer este ato processual. O ponto 27 da Ordem de Trabalhos diz respeito a um aditamento ao contrato outorgado entre o município da Ruda dos Vinhos e o Instituto de Emprego e Formação Profissional por conta do projeto do GIP, que é o Gabinete de Inserção Profissional, que está inserido, portanto, e que trabalha no terminal rodoviário lá em cima. Todos os anos são revistos os objetivos, em função daquilo que é a atividade do GIP em cada ano, e propõe-se aqui que os objetivos se mantenham para o ano seguinte. Portanto, os objetivos basicamente são os mesmos. Portanto, é isso, não é? O ponto número 28 da Ordem de Trabalhos diz respeito à fixação dos preços para a Festa da Vinha e do Vinho, que se realizará de 16 a 19 de novembro, próximo. A entrada no certame, a nossa proposta é que tenha um custo de 2,50 €, a garrafa de vinho de 2 €, o copo alusivo ao certame também 2,50 €, a caixa das bruxas da Arruda 4,10 € e um passe para a entrada de 3 dias 6 €. Nós colocamos aqui só 3 dias, porque entretanto a TVI contactou-nos e vem fazer também mais uma vez o programa no domingo e portanto no domingo não haverá cobrança de bilhetes na festa por força dessa circunstância e portanto não temos essa receita. Não sei se há alguma questão quanto a esta matéria. Bom, o ponto seguinte, 29 da ordem do dia, diz respeito a uma proposta para a celebração de um protocolo entre o município da Ruda dos Vinhos e a Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, no fundo para as áreas do urbanismo e arquitetura. Neste caso, o nosso objetivo com este protocolo é, de facto, no fundo, estreitar as relações com o meio académico e com a universidade e também podermos ter aqui, de alguma forma, a possibilidade de albergar estágios com alunos desta faculdade e que permitam enriquecer não só alguns projetos que estão em curso, como a ARU, a Área de Reabilitação Urbana da Vila e da Zona Histórica da Vila, como também alguns projetos que possam melhorar aquilo que são a prestação de serviços do município na área do urbanismo e da revisão dos planos de ordenamento em vigor. Não sei se há alguma questão quanto a isto, não tem custos propriamente ditos para o município, neste caso. Não havendo. O ponto 30 da Ordem de Trabalhos diz respeito a uma proposta para a composição da Comissão de Análise Técnica no âmbito do projeto que é o Orçamento Participativo, neste caso a 4ª edição de 2017 e 2018. Nós mantemos, no fundo, aquilo que é a proposta da Comissão Técnica Municipal, composta pelos 3 chefes de divisão, portanto, o chefe da Divisão Financeira, Dr. Bruno Anágua, o chefe da Divisão de Obras, Ambiente e Qualidade de Vida, o arquiteto Renato Batalha, e o chefe da Divisão Sociocultural, o Dr. Paulo Câmara. Depois, para completar esta Comissão Técnica, será designado ainda oportunamente pela Assembleia Municipal um representante dentre os Estados Municipais com assento na Assembleia Municipal e, portanto, que decorrerá a partir de novembro e, portanto, nessa ocasião se complementará esta Comissão Técnica que depois entrará em funções em janeiro de 2018 para fazer a análise das propostas que foram apresentadas até 31 de dezembro deste ano. Portanto, não sei se há alguma questão. O ponto 31 da ordem do dia diz respeito à designação, à proposta de designação do provedor do município para o quadriênio 2017-2021. Portanto, a nossa proposta, enfim, é de manter o professor Jorge Cunha como provedor do município. Esta é meramente uma proposta nos termos do regulamento, uma vez que, como sabem, será a Assembleia Municipal que terá a última palavra na designação do provedor do município, mas, portanto, ela carece de proposta do Executivo Municipal e, portanto, a nossa proposta é manter, até pelos bons serviços prestados neste cargo, a designação do professor Jorge da Cunha para este cargo. Não sei se há alguma questão sobre esta matéria. Eu aqui queria usar a palavra, vou ser politicamente correto. Certo. Não sou sempre correto, desta vez vou ser politicamente incorreto. Posso chegar aí? Que é sempre uma questão de princípios e de consciência.
Eu tenho as melhores relações com o Sr. Procurador do Município e acho que tem um currículo que não está minimamente atacado. O currículo inatacável e a pessoa também não está minimamente em casa. Portanto, isto aqui apetece-me citar que o Presidente dos Estados Unidos, que era o Roosevelt, dizia que as grandes mentes preocupam-se com as ideias e os projetos, as mentes medianas preocupam-se com eventos e as pequenas mentes preocupam-se com as pessoas, pessoalizam a questão. Eu aqui não quero pessoalizar, por isso fique bem esta ressalva. Mas considero que o cargo de Provedor do Município pressupõe, e bem, como diz o Sr. Presidente nas considerações, que haja uma isenção, uma imparcialidade e uma postura que não deixe quaisquer dúvidas sobre os munícipes relativamente à sua posição sobre determinados assuntos. E eu acho que um Provedor do Município, seja o atual, fosse ele qual fosse, tem que ser uma pessoa que não se deve manifestar publicamente com, como é que devo dizer, com conotação ao partido A, B ou C. Deve ser algo que está suprapartidário, que é uma pessoa que defende, e não está em causa, não estou a pôr em causa se ele defendeu ou não os interesses dos municípios dos lugares. Até considero que o possa ter defendido por igual e sem qualquer mácula. Mas o que eu acho é que a minha decisão não basta de ser séria, tem que parecê-lo, e portanto eu considero que a figura do Provedor do Município, na minha perspectiva e na minha modesta análise, deve ser alguém que está suprapartidário e não deve nem, e eu já disse isso pessoalmente, pois estou a dizer isto também com a vontade mesmo, já falei, já tive a oportunidade de dizer isto, que eu acho que nem deve de participar nem na atividade política do A, nem do B, nem do C. Deve ser algo que está supra. Pronto, ponto final parágrafo, e acho que isso só valoriza a posição. Posto isto, e não estando em causa a pessoa, nem os méritos, nem o currículo, não podia deixar de fazer esta nota relativamente àquilo que eu entendo que objetivamente deve ser a atuação do Provedor do Município, ou do Provedor de qualquer outra coisa. Portanto, acho que tem que ser alguém que tem uma postura suprapartidária e que olha para os interesses sem ter participação, nem do lado A, nem do lado B, nem do lado C. É assim que eu entendo e, portanto, estou aqui com a mesma transparência que o Sr. Presidente diz que tem e que eu aceito. Eu também estou a dizer isto de uma forma muito transparente e que é aquilo que eu entendo que deve ser o exercício de funções desta natureza. Muito bem. Bom, só um comentário relativamente a isto para dizer o seguinte. Parece-me, concordo inteiramente com aquilo que foi dito. Aliás, um dos objetivos que nós temos com esta figura do Provedor do Município é precisamente essa, ou seja, haver aqui uma instância que seja equidistante, quer dos órgãos municipais, quer de todos os organismos que se relacionam com a atividade municipal, e poder ser também um suporte naquilo que é o atendimento ao município e o acompanhamento das situações que cada município tenha, no sentido de procurar uma solução e que essa solução seja uma solução que vá ao encontro daquilo que são os legítimos interesses dos municípios, reclamantes naturalmente, e que têm esse direito, e que seja também trazer para a administração pública uma visão diferente daquela que os técnicos têm, etc, etc. E, portanto, eu dá-me ideia, e posso testemunhar isso, embora o professor Jorge da Cunha dispense a minha, e não me encomendou, de facto, essa minha defesa, não precisa que eu o faça em nome dele, nem estou mandatado para o fazer, mas, de qualquer forma, posso testemunhar aqui com o Executivo aquilo que foi a minha experiência de relação de 3 anos e muito de trabalho com o Provedor do Município, e no sentido da exigência que ele sempre tinha de cumprimento dos prazos e de pedir respostas a todos os serviços e não ser muito persistente nessas respostas, e em muitos casos foi parte da solução e ajudou-nos a encontrar respostas e beneficiou com isso a atividade municipal e beneficiou com isso a percepção que as pessoas têm da atividade pública municipal, creio eu. E, portanto, eu acho que testemunhar esta... Não estou a defender ninguém, estou só a testemunhar aquilo que me parece que foi um exercício exigente, foi um exercício positivo. Foi a primeira vez que existiu o Provedor do Município no município, portanto, não há sequer padrão de comparação que possamos ter relativamente a essa matéria. Portanto, daquilo que é a minha sensibilidade, eu diria que as coisas andaram muito bem, e prova disso é que o Provedor do Município conseguiu ter, sempre que foi à Assembleia prestar contas com o seu relatório anual, me parece que todas as bancadas se associaram e reconheceram esse trabalho que foi feito ao longo dos vários anos do mandato anterior, portanto cerca de 3 anos,
porque no primeiro ano foi só metade, creio eu, que foi após a instituição desta figura. E, portanto, eu diria que me parece que, se mantiver tudo igual, o professor Jorge da Cunha estará em condições de novamente fazer um mandato proveitoso em termos daquilo que é o feedback público que nós pretendemos com esta figura, que é ter uma pessoa a quem os municípios sintam que podem reclamar, que sintam que podem socorrer-se dele para resolver, de facto, os seus problemas, e, em muitos casos, nós conseguimos, de facto, essa resolução. Dito isto, enfim, não conheço do professor Jorge Paulo, conheço algumas ideias e opiniões que ele tenha, naturalmente é uma pessoa com quem falo com alguma regularidade, mas não lhe conheço nem filiação partidária, nem nenhuma manifestação pública, digamos assim, de orientação política ou partidária. Enfim, admito que tenha às vezes participado em algum evento de natureza política, mas nunca senti que isso pudesse, ao fim e ao cabo, coartar aquilo que é a sua independência e capacidade de trabalho neste cargo, que é isso mesmo que se pretende. Portanto, como disse, não tenho nenhum mandato para o defender, tenho apenas aqui um dever, se calhar ético até, de alguma forma dizer que esta experiência de 3 anos de trabalho com ele foram exigentes, é um provedor bastante exigente também, e é essa exigência que nós queremos continuar que exista, no fundo, para defender os interesses dos municípios que a ele recorram, e bem, e portanto, da minha parte, sinto-me tranquilo porque sei que o provedor do município, o Jorge da Cunha, se assim for decidido pela maioria dos deputados da Assembleia Municipal, estará claramente à altura dos desafios que este próximo quadriênio lhe terá para frente. Era só isso. Eu subscrevo isso, mas pronto, também para que não haja equívocos, eu quando me referi a algumas atividades públicas de caráter quase partidário, pronto, que são públicas, por isso é que nós sabemos, enquanto munícipes, não está em causa, friso bem isto, a tal competência na idoneidade da pessoa. Quando eu entendo isto da análise do provedor do município, eu entendo na perspectiva de que tem que haver algum recato no exercício de determinadas funções. Independentemente, quer dizer, porque todos nós temos uma tendência. Somos mais do Benfica ou mais do Sport, ou somos só Benfica, ou somos Sporting, ou somos do Porto. Isso não é isso que, a mim, isso eu respeito, porque a democracia é isso mesmo, é respeitar as ideias de cada um. Agora, quando assumimos determinadas funções, eu, não sei se certo, se errado, entendo que o provedor do município deve ser uma espécie do juiz. Deve ser alguém que tem que estar acima do debate entre as partes. Como eu costumo dizer, enquanto advogado temos que ser apaixonados na defesa dos nossos clientes, enquanto juiz temos que ser racionais e defender com imparcialidade. Portanto, é nessa perspectiva que eu fiz esta minha nota e esta minha recomendação. Certo. Pronto, mas em relação a isso, também só para concluir, isto foi um bocado inspirado na figura do Ombudsman, que inspira, por sua vez, o provedor de justiça no nosso sistema jurídico, e que, no fundo, não é propriamente um decisor judicial, não é, portanto, um juiz, é mais um árbitro que compõe interesses em aparente divergência. E, portanto, parece-me que aqui, enfim, está tudo dito, eu creio que não vale a pena estarmos aqui a perder mais tempo com isto. Enfim, esta é uma proposta que depois a Assembleia Municipal é soberana e que decidirá o que convir no caso concreto. Portanto, o ponto 32 da ordem do dia diz respeito à atribuição de uma habitação social, neste caso no bairro Carlos de Gulbenkian, à senhora Dona Luísa Helena e respectivo agregado familiar em regime de comodato. A proposta vem devidamente instruída pelos serviços. Esta é uma questão que se prende com uma situação de iminente despejo coercivo no âmbito de um processo que está em tribunal e, portanto, entende o município, e que está devidamente fundamentado do ponto de vista técnico, que estão reunidas as condições para, a título excepcional, conceder o direito à utilização e à atribuição desta habitação social em virtude dessa situação extrema do despejo coercivo que está iminente. Portanto, não sei se há alguma questão sobre esta matéria. Eu creio que a informação está muito detalhada. O ponto seguinte, número 33, diz respeito à empreitada de beneficiação e conservação das vias municipais no Conselho. O concurso e as regras que ficaram estabelecidas no caderno de encargos e no contrato previa a execução destes trabalhos até ao final do mês de julho de 2017. Ora, nós só na semana passada é que concluímos algumas intervenções na rede viária e a responsabilidade aqui deste caso foi da empreiteira, a Pragosa,
que deixou de ter capacidade de resposta, sobretudo no mês de agosto, em que teve francas dificuldades de elaboração, e em julho também, e fez atrasar todo o processo, e houve uma série de empreitadas que tinham outros municípios que também, enfim, decorreram e que se meteram pelo meio, e portanto só agora é que estamos em condições de poder deliberar, portanto, esta extensão do plano de pagamento e do plano de trabalhos ajustado a esta realidade que existiu durante o mês de agosto e de julho, sobretudo a última quinzena de julho, não ter existido praticamente obra no nosso município a cargo desta empreiteira Pragosa. Não sei se há alguma questão adicional sobre isto. Eu abstenho só nisso, Certo. por causa que não conheço. Certo. É algo que agora estou no ano de 2017 eu também. Mas a questão de educação? Sim, não Sim. sei. O ponto seguinte da ordem do dia diz respeito a um pedido de parecer favorável na constituição de compropriedade, nos termos do artigo 54 da Lei 91 de 95. O requerente é Paulo Jorge Luís e Elizabeth Gonçalves Luís. Isto é um prédio rústico denominado Serradela, sítio na Rua do Arcau, em Arranhó, e, portanto, a proposta está devidamente informada pelos serviços, portanto, não oferece grandes dúvidas sobre esta matéria, e, portanto, estamos em condições de poder deliberar, no fundo, a concordância a este, ou o parecer favorável relativamente à constituição de compropriedade deste imóvel. Não sei se há alguma questão. Esgotámos o período da ordem do dia, ponto 34, embora tenhamos ainda muito papel para assinar, ok?